O de casa em casa dessa semana cobre os versículos 10 a 12 de Mateus 5, cujo tema é Perseguidos por causa da justiça. Quando nós olhamos os primeiros 9 versículos do capítulo 5 de Mateus, nós vamos ver pessoas ou situações ou circunstâncias que aos olhos do mundo são circunstâncias ruins, ou são pessoas perdedoras, ou são excluídas, rejeitadas por esse mundo. Mesmo que o texto ali nos diga que essas pessoas, aos olhos de Deus, são felizes, são bem-aventuradas. E para nós que somos discípulos do Senhor, isso é suficiente para nos animar e podemos pensar assim, bom, então vamos viver aqui no meu cantinho, pobre de espírito, humilde, manso, fazendo as coisinhas aqui, e está tudo bem esperando a vinda do Senhor. Ok, isso é verdade. Mas, quando nós chegamos no versículo 10 desse primeiro trecho, vamos dizer assim, que é uma introdução do Sermão do Monte, os primeiros 12 versículos, o Senhor diz algo mais. É como se ele fizesse um alerta, ele fala de um outro aspecto para nos chamar a atenção. Ele diz aos seus discípulos que eles não apenas são rejeitados e excluídos desse mundo, mas também são perseguidos, odiados, injuriados. Agora, por que Jesus fez questão de não deixar escapar esse aspecto, fazer esse alerta? Eu creio que um dos motivos é que nós precisamos, de alguma forma, perder qualquer expectativa em relação a esse mundo, qualquer expectativa de aceitação do mundo, de quem nós somos, da nossa maneira de viver, do que nós pensamos. A partir do momento em que nós temos a vida de Cristo em nós, essa marca do Senhor na nossa vida, ela vai sim nos levar a sermos rejeitados e odiados por esse mundo. Eu não estou falando que nós não devemos dar um bom testemunho, que o mundo vê isso muitas vezes. Mas quando nós chegamos num confronto entre o que é a vontade de Deus e a maneira de ver do mundo, e quanto mais próximo nós estamos da vinda do Senhor, mais isso vai aparecer. Não adianta nós mudarmos alguma coisa do que nós somos ou do que nós falamos, tentar dourar a pílula ou falar palavras mais amigáveis, nós sempre vamos ser odiados e perseguidos por esse mundo. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos. Um outro motivo é que ele também nos prepara para o que vem pela frente. Me referindo aqui ao Sermão do Monte, né? Jesus vai falar mais adiante, até o final do capítulo 7, sobre, por exemplo, andar uma segunda milha, perdoar quando somos traídos, amar o inimigo, orar por aquele que me persegue. Agora, para que eu possa cumprir isso, principalmente eu preciso saber que eu estou no caminho certo, que é isso mesmo. Para que quando vier a dificuldade, a perseguição, eu não fico em dúvida se de fato é isso, porque eu já fiz tudo aquilo que está lá até o versículo 9, e ainda assim continuo sendo perseguido. Jesus disse, não é assim mesmo. Eu vou ser perseguido e nessa condição eu vou perdoar e amar o meu perseguidor. Mais do que isso, ele não apenas diz, mas ele nos dá o exemplo com a sua própria vida e morte. Quando nós olhamos para o Mestre, nós vamos ver que enquanto ele esteve aqui nesse mundo, naqueles 30 e poucos anos, ele foi e ele experimentou e ele viveu e ele demonstrou tudo aquilo que está descrito nos primeiros versículos de Mateus. Ele foi manso, ele foi humilde, ele foi desprezado, ele foi injuriado, mentiram a respeito do Senhor. E diante de todo o pecado, que era uma ofensa para a santidade dele, Jesus chorou. Sobre Jerusalém, por exemplo, quando menciona aquele texto, um pouquinho antes da crucificação. Por que ele chorou sobre Jerusalém? Porque ele via um povo que clamava por justiça, mas que não tinha em si mesmo a menor condição, nenhuma chance de se tornar justo. Jesus passou por tudo isso e, ao concluir a sua vida terrena, ele andou uma segunda milha. Ele viu a sua capa e a sua túnica serem distribuídos entre os soldados e ele clamou pelos seus inimigos para que fossem perdoados pelo Pai. É interessante, irmãos, que no último versículo desse trecho do Sermão do Monte, estou me referindo ao versículo 12 ali do capítulo 5, Jesus diz assim, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E isso me remete àquela lista de homens e mulheres lá de Hebreus 11, por exemplo, né? Poderia pegar outros lugares, mas ali
parece que junta todos e diz o que aconteceu com eles. Alguns foram vitoriosos, mas também tem uma lista ali de homens que foram perseguidos, que foram mortos, que foram cortados ao meio. Por quê? Porque eles receberam a promessa, porque creram nessa promessa, esperavam o Messias e uma cidade celestial que eles nunca viram. Pelo menos é isso que diz o texto de Hebreus 11, 39 e 40. Olha só o que diz lá. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O texto diz que, mesmo passando por tudo que eles passaram, eles não experimentaram algo completo ou perfeito, mas nós podemos. É isso que diz o texto. O que eles não viram ou não experimentaram e nós vimos, nós temos, nós podemos experimentar? A própria sequência do texto vai dar resposta. Capítulo 12 fala dessa nuvem de testemunhas que nos antecederam, mas aí ele diz assim no versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Esse em troca da alegria pode ser traduzido como tendo em vista a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Irmãos, nós temos um precursor, nós temos um homem que foi na frente em tudo isso, que passou pelas dificuldades dessa vida, pela perseguição, pela mentira, por tudo, mas ficou firme e cumpriu a vontade do Pai. Por isso, quando nós encontramos dificuldades em nós mesmos, ao tentar agir como Jesus ou cumprir aquilo que está ali no Sermão do Monte, o Senhor não nos olha como olharia, por exemplo, um fariseu intérprete da lei, uma perspectiva legalista. Essa perspectiva legalista nos cobra algo que nós não temos como cumprir, não temos condições nem mesmo de enfrentar, desanimamos, é o que diz aqui em Hebreus. Mas com Jesus é diferente. Ele nos olha e diz: eu sei o que você está passando. Eu também passei por isso e consegui vencer, e quero te levar a também ser um vencedor. É isso que o Senhor nos diz. Ele não nos deixa desanimar diante da perseguição que o mundo nos impõe, nem na dificuldade de obedecer a sua palavra nesse ambiente que é tão contrário, tão avesso à vontade de Deus. Ele faz mais, ele não apenas nos anima com as palavras, mas ele manifesta em nós a sua própria vida, essa graça milagrosa e poderosa do Senhor, que é ministrada a nós pelo Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Quando nós olhamos para Jesus, o que nós vemos não é cobrança, mas é a compaixão de quem foi o autor e consumador da fé, ou seja, aquele que deu início, aquele que abriu o caminho, foi o precursor. E ele não só abriu o caminho, como ele concluiu a obra, ele não deixou nada para que a gente ficasse preocupado. Será que está tudo pronto? Eu vou ter que fazer alguma coisa? O que nós vamos fazer pela graça. Ele iniciou e concluiu toda a obra para que nós pudéssemos estar ao seu lado e um dia pudéssemos reinar com ele nos céus. Por isso, irmãos, diante das dificuldades, nós precisamos tirar os olhos, em primeiro lugar, de nós mesmos, das próprias dificuldades e até mesmo dos nossos perseguidores, dos nossos inimigos. Esforço próprio, ira, medo, desânimo, nada disso pode nos ajudar ou nos levar para mais perto do Senhor. Mas quando nós olhamos para Ele, quando nós clamamos a Ele, podemos chorar aos pés do Senhor, Ele sabe da nossa dificuldade e Ele nos dá essa vida eterna que é própria do Santo dos Santos, como está aqui no livro de Hebreus, um lugar que hoje nós temos livre acesso, temos comunhão, temos realmente acesso ao Senhor por causa do Espírito Santo que habita em nós e nos capacita a vencer todas as lutas. E com Ele nós vamos chegar no fim do caminho. Podemos chegar machucados, sem uma perna, sem um braço, sem um olho, como Jesus diz também lá em Mateus, sem nada de valor desse mundo, mas vamos receber uma coroa de glória.
e, acima de tudo, vamos estar para sempre com o Senhor. É assim que o Senhor conclui essa introdução do Sermão do Monte, e agora ele vai começar a falar sobre como nós vamos agir, sal e luz, enfim, tudo aquilo que vem aí pela frente do Sermão do Monte. Mas nós precisamos saber que o Senhor Jesus foi o precursor, ele foi o que esteve à frente, está à frente de nós, nos conduzindo por esse caminho. Amém, irmãos? Que o Senhor possa falar o coração de vocês nessa semana, como falou o meu, possa ministrar, porque nós vivemos num mundo cada vez mais contrário a Cristo, contrário à palavra, contrário a tudo que é de Deus, e o Senhor quer nos animar. Se formos perseguidos, nós temos nele um local seguro e uma promessa que vai ser cumprida em nome de Jesus. Hoje mesmo recebi o testemunho de um irmão que há 2, 3 dias atrás me compartilhou uma luta, realmente uma perseguição que ele estava sofrendo no seu trabalho. E hoje ele me ligou e me deixou muito feliz porque ele disse, olha, Deus resolveu de uma maneira que eu não imaginava. Não imaginava. Resolveu. Deus trouxe a solução aonde não havia solução. Então o que esse irmão experimentou e todos os outros ao longo da história podem experimentar, nós vamos experimentar. Então vamos compartilhar isso com os outros, vamos praticar essa palavra e o Senhor vai estar conosco até o dia da sua vinda. Em nome de Jesus.